Jesus ressuscitará. É a palavra de Deus sobre a tua vida. Shalom. Os portais se abrem agora. Em nome de Jesus. Isso é sobre a tua vida. Que posso ver se não vale de ossos secos? Que posso dizer se já se foi? Vai convidando alguém aí. Envia para profetas. Nossa vergonha, vai ser forte. Está exposta Debaixo do sol há muito tempo. foi alegria, não Mais um há pouquinho. espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história. E com tua boca profetiza. Profetiza, volte alegria, venha Espírito, Haja a palavra. haja palavra. Olha o refrão. Ressuscita. Ó terra que estava O vale de ossos secos ó vale de volta a respirar. Yes, é isso. Posso ouvir o som do avivamento. posso o sonho da vida, A morte tornando em vida. a morte tocando vida. Ressuscita. Ressuscita. Sobre a tua vida, Ressuscita. ressuscita. Amém. Olá, gente. Deus abençoe todos. Tô vendo aí muita gente especial chegando. E eu tava com saudade de fazer live aqui no Instagram. Durante a pandemia nós fizemos 580 lives aqui com os maiores apóstolos e profetas da nação. Estão todas elas salvas no meu canal do YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. E já tem um tempinho que eu tenho feito live só no YouTube. Foi uma orientação que eu recebi do profeta Vinícius Iracet. E quando o profeta fala, nós ouvimos. Mas hoje estou aqui. Vou abrir algumas exceções da regra nos próximos dias para fazer live aqui no Instagram, compartilhada com colegas. Vamos ficar uns bons dias falando sobre profecia, ministério profético. Então, agora nessa segunda, dia 24, nós vamos começar uma série de lives lá no YouTube, falando sobre os segredos dos profetas. E para já apimentar esse assunto, eu quero convidar o meu amigo, querido, precioso, profeta Christopher, o homem da barba mais bonita do Brasil, porque profeta que é profeta tem que ter barba. Se raspou a barba, não é mais profeta, entendeu? Estou mandando um recado para alguém aqui já. Olha o Marco aí, só tem gente boa, meu irmão. Mas deixa eu chamar o Christopher, porque hoje a palavra vai estar com esse homem de Deus. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui. Acho que chamei. Amém. Shalom, querido. Shalom! Como é que tá? Tudo bem? Seja bem-vindo. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Que Deus te use. Eu vou fazer uma coisa que eu aprendi com o Judá Bertelli. A primeira vez que eu fiz uma live com o Judá, ele não me conhecia. E ele fez assim: eu agora lanço um anzol dentro do teu espírito
e puxam a revelação. E aí, naquele dia, eu falei uma palavra, aquele dia que já pregou essa palavra em mais de 1000 igrejas. Eu morro de rir quando ele fala isso. Mas que Deus te use, que Deus me use também, porque esse povo está esquentado hoje. Eu estou crendo que o Espírito da profecia está sobre nós nessa noite, nessa tarde. Aleluia. Seja bem-vindo. Final de tarde. Glória a Deus. E aí? Dias de lutas, dias de vitórias. Hoje foram os dois, de luta e de vitória. Glória a Deus. Eu só vou dar aqui um oi para todo mundo aí que está entrando aí, não consegui ver todo mundo, mas shalom para todos. Como é que vocês estão, queridos? Que a paz do Senhor possa estar aí adentrando o coração de todo mundo. E eu quero, desde já, né, apóstolo, a gente deixar aberto aí para as perguntas. Isso. Então, para quem está entrando e não sabe como fazer as perguntas, porque às vezes a pessoa coloca uma pergunta aqui no chat e aí passa muito rápido. Você vai perceber que ali embaixo existe uma bolinha assim, como se fosse uma fala com um ponto de interrogação dentro. Clica ali você consegue mandar as suas perguntas e a gente consegue visualizar as perguntas ali dentro. Aí facilita para a gente poder estar respondendo, porque senão passa algumas perguntas e a gente vai se perdendo, né? Porque a gente vai começando a conversar, vai falando e acaba perdendo as perguntas, né? Às vezes a pessoa bota a pergunta no chat e bota lá, depois bota assim, me responde, profeta. Você não sabe nem do que ela está falando mais, né? Aí tem que ser profeta para revelar qual foi a pergunta. Aí já começa a primeira identificação do profeta. Deixa eu dizer para aqui, para o povo, o que está acontecendo. Nós vamos começar a trabalhar, não apenas nessa live aqui hoje, mas as lives que eu vou fazer no YouTube durante a semana. O tema central é características do profeta. Então, nós vamos falando hoje aqui identidades proféticas, mas é isso. Porque, às vezes, você é profeta e não sabe o que é. A minha esposa é profeta, o apóstolo Christian. A minha esposa, Deus dá sonhos e revelações tremendas para ela. Olha aí o apóstolo Helder aí, ó. Profeta Helder. Qual é o apóstolo mais lindo que nós conhecemos? Qual é? Não, esse é bonitão. Esse é bonitão. Esse é lindo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? As características do profeta. E eu estou com uma responsabilidade muito grande de falar sobre características de um profeta na frente do meu pastor que está aí, né? O apóstolo Helder é o meu pastor, meu pai espiritual. Estou ferrado. A responsabilidade ficou dobrada agora, fiquei vermelho. Ó. Mas amém. Mas glória a Deus. Acho que primeiro para a gente começar essa live falando sobre a questão de identidade, né? Quando eu penso sobre identidade, a identidade ela tem algumas características. Ela tem um registro, né? Ela tem uma filiação, ela tem uma data de nascimento e ela tem a naturalidade. São quatro coisas que estão implícitas em qualquer identidade que você pegar, seja no Brasil, seja no mundo, ela vai ter essas 4 características. Primeiro, identificação, o número que identifica. Segunda coisa, a filiação, de quem é filho. A terceira coisa, a naturalidade, de onde essa pessoa vem. E a quarta coisa agora me fugiu. Eu até me perdi agora que eu falei antes. Meu Deus, deu um branco agora aqui. Identificação, filiação, data de nascimento, né? E a naturalidade. Então, quando a gente começa a pensar, né, da onde que a pessoa vem, né? Natural da onde. Então, quando nós começamos a pensar sobre identidade profética ou identificação profética, ela está muito além de uma característica, né? Então, as pessoas olham para mim, às vezes, com essa barba e dizem, você é profeta, mas dizem que eu sou profeta pela barba. É uma característica, cabelo raspado, barba, eu já depois vou falar por que do cabelo raspado, foi algo que o Senhor me pediu ano passado. Não tenho muito cabelo, né? Mas foi algo que Deus me pediu ano passado, em maio do ano passado, nas primícias do ano passado. Então, são características que vão identificando, mas nós podemos perceber que cada profeta tem uma característica. Então, eu conheço profetas que não têm barba. Conheço profetas que têm barba. Eu conheço profetas que andam com talite. Outros profetas que andam com pano de saco. Outros profetas que andam de bermuda e camiseta como eu. E chinelo havaianas. Então, na verdade, a identificação ela vai além do estereótipo. Eu gosto muito quando lá em 1 Samuel, a palavra do Senhor nos diz assim, deixa eu abrir aqui,
Eu gosto de correr por dentro da palavra, posso para nós entender algumas coisas, que quando eu falo profética é muito importante nós corrermos pela palavra. E no capítulo 16, o profeta Samuel, ele está indo na casa agora de Jessé, e ali ele vai ungir um novo rei. E ali ele começa a olhar algumas questões físicas, fisionomia, para tentar entender quem é o rei. E aí Deus ele vai falar assim, entretanto, no verso 7, entretanto, Yahvé assegurou a Samuel, não te impressione diante da aparência e nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não um ser humano, como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas Deus leva em consideração o coração. Então, assim, a primeira coisa que nós precisamos talvez tentar entender sobre identificação profética é conhecer o coração de quem está com esse ministério. Porque eu vejo muito cara aí carregando chofar, tocando chofar, usando talit, colocando kippah, usando elementos judaicos e dizendo que é profeta. E fazendo muita besteira. Então tem uma galera desse lado de cá profetizando para que caia o espírito do comunismo, e tem outra galera profética aqui querendo levantar o espírito do comunismo. Então, isso me leva muito e me remete muito a 1 Reis 17, quando Elias ele é levado ao Monte Carmelo, e ali ele tem um embate com os profetas de Baal. E interessante que naquele tempo, o povo de Deus, o povo de Israel, achava que os profetas de Baal eram os profetas de Israel. E aí ele chega com uma questão muito clara, que para mim é muito claro para nós identificarmos e começarmos esse bate-papo, porque para mim vai ser um bate-papo. O Marcelo Ferreira aí é um cara que entende muito profético também, lá da base missionária de Brasília. Rafael, Deus abençoe, meu lindo. Apóstolo Marcelo Ferreira também é um cara que tem muito essa pegada profética. Então, assim, a primeira questão aí que a gente pode entender é quando o profeta ele chega diante dos profetas de Baal, ele vai dizer assim para o povo, ele chega para o povo e diz assim, se Baal é o seu Deus, sirvai a Baal. Se Yahvé é o seu Deus, sirvai a Yahvé. E não cocheais em dois pensamentos, ou em dois deuses. Então, a primeira característica que a gente precisa entender sobre o profético, todo profético, ele precisa ter um apontamento para Yahvé. Ele precisa ter um apontamento para Jesus. Os profetas de hoje precisam ter um apontamento. Eu conheço um cara que diz que é profeta, que tem conhecimento profundo do hebraico, conhecimento profundo do aramaico, que conhece a Bíblia de cabo a rabo, mas não aponta Jesus. Então, para mim, isso não é um profeta. Um profeta ele precisa ter um apontamento profético para Yeshua, para a volta de Yeshua. Então, nós precisamos de profetas identificados que mostrem quem é Deus nesse tempo. Que apague da mentalidade, da visão das pessoas, Baal. Porque Baal tem tomado conta da igreja. Quando a gente fala de Baal, os Balaíns e assim por diante, e toda a concepção de quem é essa entidade, esse principado, e como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, que o principado desse século cegou-lhes o entendimento. Então eu vejo que está faltando um pouco de entendimento que é profético hoje. Eu vejo muita coisa, muita gente, eu vejo profetas patéticos e não proféticos. Nós temos visto muitos patetas por aí, que eu chamo profetas googlomatizados, profetas cheios de informação, mas que não escutam a voz do Senhor. Então, quando a gente olha para a semântica, profeta, nabi, em hebraico, quase que traduzindo como um vidente de Deus, ou aquele que fala pela boca de Deus, aquele que ouve a Deus e fala para o povo através da boca de Deus, aquele que é um instrumento de Deus na terra, nós precisamos compreender que os profetas de hoje, eles precisam estar atentos à voz do Senhor. E aí a minha pergunta aqui, para a gente começar esse catball, talvez a gente possa fazer um catball aqui, esse bate-papo, eu posso. E a minha pergunta é para muitas pessoas que estão nos ouvindo agora. Aonde estavam os profetas em 2019, que todo mundo estava profetizando, que estava vindo um tempo de muitas bênçãos, de muitas coisas, e ninguém conseguiu prever a pandemia? Eu tive essa mesma crise. Quando começou a pandemia, eu falei, mas peraí, você tem profeta, tanto profeta,
Ninguém previu a pandemia, sabe? Eu vou até além. Eu morei na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, região serrana do Rio de Janeiro, e houve em 2011 uma catástrofe, não sei se você acompanhou, né? E Sim, só na minha cidade foram mais de 3.000 pessoas que morreram. A gente via gente morta em tudo que é lugar, gente morta em cima de árvore. Foi uma coisa terrível. E não houve. Da mesma maneira que a meteorologia não conseguiu prever aquela tromba d'água, não houve um profeta que tocou no assunto. Então nós temos sim que questionar essas questões. Porque sim. Deus revela para o profeta, mas o profeta não profetiza. Eu acredito nisso. Exato. Eu Ou, vou te ou, falar ou uma coisa. estamos, ou pior, estamos querendo profetizar o que o povo quer ouvir, e não o que ele precisa ouvir. Ainda é E isso, né? aí Os é pior, né? profetas vendidos, né? Sim, porque os profetas de Baal, os 450 profetas, 750, né? 450 profetas de Baal, eles eram profetas que falavam o que Jezabel queria, que davam para o povo o que o povo queria. E eu tenho visto muitos profetas hoje dando para o povo o que o povo quer, e não o que o povo precisa. É. Então, ser profeta de Deus nos dias de hoje não é fácil, porque hoje você ser profeta verdadeiro, vão falar mal de você, vão te excluir, vão te colocar para escanteio, porque nos dias de hoje as pessoas querem ouvir coisas doces e boas, mas as pessoas não querem ouvir a verdade. Aí, eu gosto muito de ministrar sobre isso, que eu estou montando uma escola profética, não uma escola de profetas. Eu estou montando uma escola profética, né? E uma das questões que eu mais falo na minha escola profética é quando você pega um pouco antes do primeiro livro de Samuel, antes de, né, Samuel capítulo 3 vai dizer assim, ó, no verso 1, Samuel ainda era menino, mas continuava servindo ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos. E as visões haviam se escasseado muito, ou seja, as pessoas não tinham visão e as pessoas não tinham direção, porque não Algumas, ouviam a voz de algumas Deus. pessoas dizem as visões não eram frequentes. As visões não eram frequentes. Mas por que que isso acontece? E aí Deus me arremeteu em Juízes, e Juízes eu acho muito profundo, porque Juízes capítulo 21, verso 25 vai dizer assim, naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel e cada pessoa fazia o que bem lhe parecia por direito. Ou cada um fazia o que lhe dava na telha. No capítulo 17, um pouco antes, ele vai falar assim, ó, quer ver? Capítulo 17, deixa eu pegar aqui. Ele vai dizer assim, e também, naquela época, no verso 6, não havia rei em Israel e cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. Quando um povo não tem direção e não tem a voz profética, e a palavra do Senhor diz que não havendo profecia, né, O povo se o corrompe. povo se perde, se corrompe. Então, quando nós não temos a profecia certa, que é a profecia da visão de Deus, do direcionamento do Pai, as pessoas fazem o que acham que é certo. E eu vejo a igreja hoje fazendo o que acha que é certo, sendo que não é certo. E os profetas que deveriam estar alertando a igreja, dizendo isso aqui está errado, eles estão calados. Por quê? Porque se ele falar alguma coisa, ele perde a agenda. Se ele parar alguma coisa, ele leva dislike. Se ele parar, se ele for falar, as pessoas não seguem mais ele, não curtem mais seus vídeos. Então nós precisamos voltar a ter uma geração de profetas, e estamos vivendo uma geração de profetas, que precisam pagar um preço novamente. As pessoas às vezes me perguntam, mas qual é a tua classe sacerdotal? Eu sou muito que nem Amós, né? Eu carrego Amós no meu braço, né? Amós 3:7. Deus não vai fazer nada nessa terra sem revelar aos seus servos os profetas. No capítulo 8, o leão rugiu, quem não temerá, o Senhor falou, quem não profetizará. Para mim, isso é uma palavra clara nas minhas vidas. E eu digo que eu sou como Amós. Quem foi Amós? Amós era um boiadeiro, cuidava do gado do seu pai, mas ele tinha uma palavra de Deus. Ele tinha uma palavra de Deus. E eu acho que a identidade do profeta é aquele que tem uma palavra de Deus. Às vezes nós vamos ter uma palavra de acolhimento, às vezes nós vamos ter uma palavra de abraçar, uma palavra de dizer vai dar tudo certo, Deus está abrindo uma porta, mas também o profeta diz assim, convertam-se, convertam-se, voltem para o caminho, arrependam-se. João Batista era profeta, arrependam-se. Você vai ver todos os profetas antes do exílio dizendo, voltem para o caminho, arrependam-se, voltem para o caminho, arrependam-se. E hoje nós vemos os profetas dizendo, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai fazer. Para mim isso não é profeta, isso para mim é um pateta.
Hoje o ministério profético, as pessoas que mais se destacam no profético no Brasil e no mundo, são aquelas pessoas que só interpretam sonhos, interpretam Sim, visões, que também faz parte. Eu não tenho nada contra, também faz parte. Mas o faz ministério parte do profético, ministério. ele é muito mais do que isso. Ele vai muito além disso, né? Então, essa parte é a parte gostosa. Você responder as perguntinhas das pessoas. Agora, enfrentar um rei, botar o dedo na cara do rei e dizer você está errado, você pecou, né? Fazer aquelas loucuras proféticas, né? Porque o ato profético na igreja de hoje é divertido, sair correndo na igreja, né? Pegar Mas com que espada na mão, sentido? ficar balançando, tocar chofar. Aham. Jeremias teve que cozinhar em cima de cocô. Profeta Isaías teve que andar nu durante 3 anos. Né? Teve profeta que teve que ser jogado na cisterna, porque a mensagem deles era uma mensagem dura demais. Esse tipo de profeta, é o que você falou, está escasso nos dias de hoje. E o ciclo se repetiu, porque eu vi pouca gente falando esse ano sobre a volta do Covid. E eu estou quietinho, né? Porque eu conheço um monte de profeta, você sabe, você me acompanhou. Eu conheço um monte de profeta, eu falei assim, ué, não vai falar nada não. E agora, ó, começou. Morre um, morre outro, morre um, morre outro. A história se repete, sabe? A igreja, o profeta, tem eu não costumo usar Facebook, mas eu resolvi usar esses dias, 3 ou 4 dias consecutivos, e tem um bannerzinho que está viralizando, assim, a igreja está subindo, a igreja está subindo, a igreja está pronta. Não sei se você viu isso. E Não, não cheguei a ver, não tenho e a acompanhado o pessoa Facebook. fala, Deus me livre, se a igreja subir do jeito que está. Porque Jesus está fazendo. Não, Deus me livre. Jesus está Ei, eu só vou fazendo lhe pegar minha água que eu esqueci aqui, que a boca está secando. Já vem aí. à vontade. Deus está fazendo uma revolução no meio da igreja para que vocês, pastores, apóstolos aí, que tem um monte aí, amigos meus assistindo, mudem alguma coisa tem que mudar. Essa pandemia veio para mudar alguma coisa na igreja. Então, se não houve mudança nos pastores, nos apóstolos, na igreja, não diga que a igreja está subindo, porque Jesus não quer uma noiva capenga toda cheia de defeitos. Jesus quer uma noiva restaurada. Então, Ele cadê veio para aquele uma noiva projeto? capenga. Ele Oi? veio para uma noiva capenga, mas ele vai voltar para uma noiva restaurada. Yes, exatamente isso. Exatamente isso. E aí Mas vem o ministério profético e a identificação profética, que a gente, né, entende, que eu tenho entendido nesse tempo. E uma das coisas que eu sempre falo, existe um único ministério que transcende do antigo para o novo. E qual que é esse ministério? Está lá em Malaquias capítulo 4. Em Malaquias capítulo 4, no verso 6, ele vai nos dizer assim, ó. No verso 5. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia e assustador dia de Yahvé. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e o coração dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Agora, olha só que olha, interessante. Olha só o que o Eugene Peterson fala. O Eugene Peterson, ele na linguagem A Mensagem, ele traz algo muito profundo, porque ele vai dizer bem assim, ó. Mas olhem também para frente. Ele estava dizendo aqui no verso 5, mas olhem também para frente. Estou enviando o profeta Elias para preparar o caminho para o grande dia do Eterno. O dia do julgamento decisivo. Ou seja, está falando do final do tempo. Falando dos finais das coisas. É assim, ele, o espírito de Elias, vai convencer os pais a cuidar dos seus filhos e os filhos a olhar com respeito para os seus pais. E se eles se recusarem, eu virei e porei o país debaixo de maldição. Olha que eita, forte isso. Então, assim, eita. quando a gente olha para o espírito profético e para a identificação de um profeta, a função de um profeta é trazer o quê? Vamos lá, nós somos embaixadores de Cristo e embaixadores do que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 5. Alguém sabe? Vamos ver se alguém aí lê a Bíblia. O que nós fomos chamados para ser? Embaixadores da reconciliação.
Qualquer profeta que não tiver o espírito de reconciliação sobre ele, apóstolo Ricardo, ele não é profeta. É o espírito da reconciliação de pai com filho, de filho para com pai. Não é o cara que chega e mete o dedo lá e diz assim, vai todo mundo para o inferno. O profeta não quer que todo mundo vá para o inferno. Quando ele diz arrependa-te, ele está dizendo, se arrepende porque eu quero que você vá para o céu, cara. E eu vejo muito profeta colocando a igreja no inferno. E pouco profeta como Oséias escondendo o mu da igreja. Sabe? Uma coisa é eu fazer uma denúncia profética. Outra coisa é eu escandalizar a noiva. A noiva, escuta isso que eu vou te falar. Um profeta precisa entender que a noiva não tem nada a ver com os seus pastores. Até porque aquilo que eu relevo, que eu tolero, eu preciso entender que o problema é meu. Se eu estou numa igreja e eu tolero e relevo os erros do meu pastor, não adianta falar mal dele. Você está tolerando isso. Você está relevando isso. Agora, eu como profeta, eu não posso falar mal da igreja. Em nenhum momento eu posso apontar o dedo para a igreja, porque a igreja ainda é de Jesus. E ele ainda ama a sua igreja. Ele ainda ama a sua igreja. Eu, como profeta, eu preciso apontar para a igreja, não para a igreja, mas eu preciso apontar o destino para a igreja. Para onde a igreja tem que ir. E o meu espírito como profético, a minha identificação profética, é trazer a reconciliação de pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Nós, filhos, para com Deus e Deus para conosco. Esse é o espírito profético que nós precisamos nesse tempo. Nós temos muitos profetas justiceiros que querem praticar justiça com as suas próprias mãos, que querem trazer o juízo, sendo que o juízo está sobre a vida dele. Ele virá para julgar. Ele virá para julgar. Enquanto ele não volta, apóstolo, para julgar, a minha função não é julgar. A minha função é direcionar. Os profetas precisam direcionar o povo. Parar de julgar. Dizer quem vai para o inferno, quem não vai. Não é minha função, querido. A minha função como profeta não é dizer se você vai para o inferno. Minha função como profeta é mostrar o erro e te direcionar para o caminho. E eu acho que essa é a maior identidade profética que nós podemos ter. Mais do que um estereótipo. Eu pensei em vir de talit. Eu pensei em fazer várias coisas nessa live. Eu pensei em colocar uma máscara do Homem-Aranha. Pensei em fazer várias coisas nessa live. Para dizer assim, para que, assim, quando você olha para um cara com a máscara do Homem-Aranha, você sabe que é o Homem-Aranha. Quando você olha para um cara com a máscara do Capitão América, você sabe que é o Capitão América. Quando você olha para um cara com a máscara do Batman, você sabe que é o Batman. E quando você olha para um profeta, com a máscara do profeta, mas quem tem máscaras, a igreja de máscaras não vai subir. A igreja de máscara, eu digo para você, a minha barba não me define, gente. A minha barba não me define. É algo que eu gosto, que eu me sinto bem, que minha esposa ama. E eu sei que tem uma questão profética da barba e tal. O cabelo, eu já vou falar depois por que do cabelo raspado. Mas a barba não define se eu sou profeta. O que vai definir se eu sou profeta é se eu estou falando pela boca de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, julgue a profecia. Julgue a profecia. Para ver se o que esse cara está falando... E você sabe como é que os judeus reconhecem um profeta, apóstolo? Eles pegam a profecia. Se ela acontecer, ele é profeta. Se ela não acontecer, ele não é profeta. É engraçado que... É claro que eu acho isso um pouco exagerado, para nós que somos imediatistas, como brasileiros imediatistas, mas a Cindy Jacobs, ela escreve que para um profeta ser considerado profeta, ele tem que ter, no mínimo, 17 anos de profecias cumpridas. Uau! Eu não estou lá ainda, falta 2 ainda. Falta 2 ainda. Somos aprendizes, né? São aprendizes de profeta. São aprendizes de profeta. Mas porque assim, engraçado o profeta ele precisa passar pelo teste, né? Oi? O profeta ele precisa passar pelo teste, né? Você vai ver Samuel, um grande profeta. Primeiro ele é servo. Primeira coisa. Nós lemos aqui, lemos ali no início da live, né? 1 Samuel capítulo 3, ele servia Eli. Eli era um cara correto? Eli era o melhor sacerdote do tempo? Não. Mas ele servia. Então, o que eu entendo? Que se eu não servir, eu preciso aprender a servir. E não importa, mas o meu pastor. Aí, cara, é o problema do teu pastor. Sirva, meu irmão. Sirva. Porque se você não servir, você não consegue ir para o segundo estágio. Qual é o segundo estágio profético? Ser sacerdote. Ele saiu de servo para sacerdote. Olha só que interessante. Saiu de servo para sacerdote.
E aí agora ele se torna sacerdote de Deus. Ele ainda não era profeta, ele era um sacerdote de Deus na terra. Depois dele ser sacerdote, ele passa a ser juiz. Só que um juiz de Deus não é aquele que pratica juízo. O juiz de Deus é aquele que pratica justiça. A nossa função, um juiz, quando ele está lá no tribunal, a função dele é prática de justiça e não juízo. Então, e hoje nós temos muitos juízes que são justiceiros e não juízes na prática da justiça. Nós temos muito isso, e o Brasil está enxafurdado disso hoje. Então eu preciso passar, olha só, primeiro como servo, filho, servir, tanto que ele vai lá, quando Deus fala com ele, ele chama ele de pai. Não era o melhor pai que ele podia ter, mas ele chama ele de pai. Depois ele passa a ser sacerdote, aí ele passa a ser juiz nas práticas da justiça, e por último ele se torna um profeta. Fantástico. Então tem muita gente querendo pular estágio. Tem muita gente já achando, me falaram que eu sou profeta e agora eu já sou profeta. O cara nunca serviu a igreja local. O cara nunca foi um servo do Senhor fiel. E aí o cara já acha que é profeta e sai profetizando o que quer profetizar. Não, cara, não dá. Eu preciso passar pelo serviço. Eu preciso passar por essa questão de filiação. Eu preciso passar pela questão do sacerdote. O que é o sacerdote? É aquele que serve a igreja. Eu preciso servir a igreja. Eu preciso entender que ser sacerdote é estar disponível para a igreja. Eu sou profeta, eu quero estar no monte orando. Amém? Mas enquanto você está no monte orando, antes de ser profeta, você tinha que estar cuidando de pessoas. Você tinha que estar ali servindo no templo, porque o sacerdote ele fazia várias funções dentro do templo. E todas as funções do sacerdote no templo eram referenciais ao povo de Deus, fazendo para o povo de Deus. E depois práticas de justiça. O cara diz que é profeta e quando vê um moribundo na rua, em vez dele fazer uma prática de justiça e dar uma esmola, ele fala mal do cara. Ele julga, em vez de fazer justiça. Então, assim, a gente está pulando muitas etapas. E aí nós pegamos os caras aí, me desculpe falar isso, apóstolo. Ainda faltou, o Christopher, ainda faltou a escola de profetas. Sim, a escola de profetas. Passar por uma escola de profetas. Porque precisa de ralar. Isso eu aprendi com o profeta Amaro. O profeta Amaro me discipulou antes de partir, em reservado. Conheceu o profeta Amaro? Só de ouvir falar. Conheci por causa do o apóstolo Helder me falava muito dele. Não conheci nenhum profeta no Brasil igual o profeta Amaro. E ele me discipulou. E ele falou, olha, o profeta precisa passar por uma escola de profetas. Sim. O profeta não... Ele pode até nascer profeta. Pode até ter o dom de profeta, o chamado. Mas o desenvolvimento é na escola. Porque é na escola que ele vai praticar o serviço. É na escola que ele muitas vezes vai praticar o sacerdócio. Então, a pessoa... Todo médico, todo dentista, todo advogado passa pela escola. Né? E o estágio... Uma pessoa eu conheci recentemente me falou assim, apóstolo, eu sou profeta, fui ordenado profeta. Eu olhei, eu fiquei pensando, meu Deus, essa pessoa não tem uma gota de característica de profeta, não tem unção profética, não tem impartições proféticas, não faz nada que é profético. Mas ela se acha profeta. Por quê? Porque assim como teve a moda do apóstolo no Brasil, agora... nós estamos na moda do profeta hoje. Por isso que eu estou zelosamente fazendo essa live contigo. E na segunda-feira nós vamos começar no meu canal do YouTube uma série de muitas lives só sobre isso. Característica do profeta. Tem que bater nessa tecla, não tem? Tem que. Tem que para que a gente possa desmontar, né? Desmontar esse estereótipo profético que não está agregando. Me desculpa, mas não está agregando. Não está agregando. Porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, por que a igreja está se corrompendo tanto? O que aconteceu que a igreja está tão corrompida? Se está corrompida é porque não tem ninguém profetizando. Ou se está profetizando errado. Então, assim, nem todo aquele que diz, assim te diz o Senhor, é profeta. Nem todo, eis que te digo, é profeta. O eis que te digo, esses dias atrás, uma pessoa falou assim para mim, ô profeta, você tem uma profecia para mim? Estão perguntando qual é o nome do seu canal. É Apóstolo Ricardo Ribeiro, né? Ministério Ricardo Ribeiro. Ministério Ricardo Ribeiro. E o meu canal é Profeta Cristo. Eu comecei mexendo nele agora lá, então se você quiser me seguir lá também,
Eu estava também fazendo algumas coisas no YouTube lá. Então, assim, nem todo que diz eis que te digo, esse atrás alguém falou assim, profeta, profetiza sobre mim. Eu disse assim te diz o Senhor da Aeronáutica. A pessoa ficou falando assim, Senhor da Aeronáutica, porque não é o Senhor dos Exércitos que está falando, porque é coisa minha. É eu que acho. É um achismo. Deus não falou nada para mim. E se Deus não me tem uma palavra para me dar para a pessoa, eu não dou. Não dou mesmo. Ou eis que te digo de mim mesmo. E tem muito profeta aí falando da sua alma. É claro. Olha só que interessante. Olha só que interessante, apóstolo. Em 2017 eu fui ungido a profeta. Em 2017 eu fui ungido a profeta. Em 2007 eu recebi uma palavra profética. Setembro de 2007 eu recebi uma palavra profética. 10 anos antes. Uma palavra dizendo assim. Veio um profeta da Colômbia e disse assim para mim, você tem um manto profético sobre a nação do Brasil. Essa foi a palavra que eu recebi em 2007. 2007. Aí veio vindo em 2011, setembro de 2011, eu estava numa crise profética e o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, eu vou levantar os meus profetas nesta nação. Homens que vão ter uma voz profética para esta nação. Em 2022 eu vou fazer isso. Isso foi 11 anos atrás. Em 2022 eu vou fazer isso. Aí em 2017 eu fui ungido a profeta. Mas, cara, o que eu recebi de profecia, que Deus ia me levar para o mundo, eu não tenho ideia. Todo mundo dizendo, você é um profeta, Deus vai te levar para as nações, Deus vai te levar para as nações, Deus vai te levar para as nações. Eu, fui inflando. Fui inflando. E aí, eu estava em Brasília em 2017, logo depois de ser ungido profeta. Veio uma pessoa com a bandeira do Brasil, jogou a bandeira do Brasil em cima de mim, foi uma escola de chamado que a gente fez lá. O apóstolo Marcelo Ferreira está aí, que estava nessa escola também. E é interessante que daí a pessoa colocou a bandeira do Brasil e falou assim para mim, Deus manda te dizer que você é um profeta desta nação. Eu disse, beleza. Isso foi ali em setembro de 2017. Aí, em janeiro de 2018, eu estava ministrando numa igreja no interior do Paraná e a conferência era assim, conferência profética, a voz profética para o Brasil. Esse era o nome, me convidaram para ser o preletor da conferência. Aí chegou alguém e veio assim, eu não tenho as 3 bandeiras, mas eu vou te dar a bandeira do Paraná, que eu estou com a bandeira do Paraná aqui, mas eu quero que a bandeira do Paraná represente os 3 estados do Sul. Deus está te levantando como um profeta para o sul do Brasil. Legal. Nações, Brasil, agora pelo menos já ficou 3 estados, né? Aí em 2019 eu estava ministrando numa cidade aqui de Santa Catarina, interior também. Veio um cara com a bandeira de Santa Catarina e disse assim, Deus está te levantando como um profeta desse estado. Eu disse, pô, tá diminuindo o negócio, velho. O negócio está minimizando. Aí depois, um pouco depois, eu fui para ministrar em Campinas, numa igreja, um seminário também sobre o chamado lá. Eu chego no aeroporto, aqui em Joinville, desço no aeroporto, venho para casa. Aí, no primeiro culto que eu tenho aqui, uma pessoa assim, Deus vai dizer que Deus está te levantando como profeta dessa cidade. Velho. Eu disse, mas Deus está querendo me quebrar, cara. Aí Deus mandou cancelar todas as minhas agendas. E aí eu fui para dentro do meu quarto orar e Deus assim, estou te levantando como profeta para tua família. Eu disse, beleza, eu, minha esposa, meu filho, e naquela época tinha 2 cachorras, pelo menos são 5 pessoas, né, para mim profetizar. Até que um dia Deus disse assim, eu estou te levantando como profeta para você mesmo. Olha. Nós queremos alcançar as nações e as profecias que nós estamos profetizando não alcançam nem o nosso próprio coração. Uma das questões para mim, proféticas, identidade profética, é que um profeta ele precisa profetizar aquilo que ele vive. Ele tem que ter experiência na vivência do que ele está vivendo. Tem muita gente profetizando coisas e querendo levar pessoas a lugares que nem eles chegaram. E aí eu peguei um texto de Reich foi um dos grandes rabinos judaicos, e ele vai dizer assim, para mim saber para onde eu vou, eu preciso saber onde eu estou. E para mim saber onde eu estou, eu preciso saber quem eu sou. E tem muita gente que não sabe nem quem é e está querendo levar um monte de gente para um lugar que nem ele sabe onde fica. Deus ele precisa trazer primeiro essa identidade dentro de mim. Deus precisa trazer uma aliança, eu preciso ter uma aliança com Deus. Um profeta ele tem uma aliança com o Pai. É uma aliança eterna. É uma aliança com Ele.
Eu falo para você, apóstolo, que se Deus dizer para mim não faz, eu não faço. E se Ele dizer para mim faz, eu não quero fazer, e às vezes eu tenho que fazer coisas que eu não quero fazer. Porque um profeta, ele está atento à voz de Deus e ele vai cumprir os desígnios de Deus para ele primeiro. Para ele. Por isso que o profeta Isaías vai dizer assim, como que eu vou profetizar se eu sou um homem de lábios impuros e vivo num povo de impuros lábios? E aí Deus vai lá, a primeira coisa, toca na boca e na língua do profeta. O profeta, Isaías, Isaías até o capítulo 5, ele tinha profetizado, se eu não me engano, cerca de 25 a 30 vezes para os outros. Ai Para os de outros. nós, ai do rei, ai dessa terra, ai. Aí quando foi no capítulo 6, ele disse, ai de mim. Ai de mim. E quando ele disse, ai de mim, que o querubim tocou nos lábios dele e ungiu os lábios, porque a ferramenta do profeta é a boca. É a boca. E a ferramenta do profeta Isaías estava danificada. Ele estava profetizando para tudo que é lugar, mas ele estava com a ferramenta danificada. Então, na hora que ele diz, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, ele confessou que a ferramenta profética dele estava destruída. Sim. E aí o serafim toca nos lábios dele e diz assim, agora quem enviarei? E o profeta Isaías diz, envia-me a mim. Não, tá, pode ir. E aí nós temos mais 40 capítulos de profeta Isaías, agora com a boca profética afinada. Por causa disso, porque ele aprendeu a ser profeta na vida dele. Para ele mesmo. Para ele mesmo. Muito bom. Então, eu vejo muitos caras que recebem uma palavra hoje que é profeta e já quer sair profetizando para todo mundo. Sair profetizando para as nações. Não, 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 não. Aprende a ser um profeta para você mesmo. Aprende a viver a profecia para você. Eu sempre falo, tem um profeta que está aqui, o Maelson, profeta aqui da casa. É filho meu. Aqui, é profeta ungido também da casa. Eu sempre falo assim, para os meus profetas aqui, para os profetas que caminham comigo, vocês precisam cuidar. Que às vezes a palavra que você está carregando, você precisa entender se a palavra é para você, se a palavra é para sua família, se a palavra é para sua comunidade, se a palavra é para sua cidade, se a palavra é para seu estado, ou é para a nação, ou é para as nações. Eu preciso identificar isso. Eu tenho meu iPad aqui, apóstolo, tem 258 pregações que eu tenho aqui dentro. Desde 2014 eu tenho esse iPad, desde janeiro de 2014 eu tenho esse iPad, tá feinho já. Mas é o que eu uso, aqui tá todas algumas ferramentas que eu tenho. Eu tenho palavras aqui que eu nunca preguei na minha vida. E todas as vezes, hoje eu vou pregar isso, Deus disse, não chegou o tempo. Por quê? Porque você não está vivendo isso. Você quer pregar uma coisa que você não vive. E aí, olha só que interessante, em 2016 eu comecei a pregar na igreja que a igreja de Jesus não precisa de 4 paredes. Comecei a pregar isso o ano inteiro de 2016. Comecei em janeiro de 2016. Fiquei 9 meses pregando que a igreja não precisa de 4 paredes. Chegou em setembro, Deus falou assim, fecha as portas. Eu disse, mas como assim? Fecha as portas. Eu disse, mas eu não posso fechar as portas, como é que vai ser as pessoas? Ele falou assim, vai viver o que você prega. Vai viver o que você prega, para ver se isso é verdadeiro o que você está pregando. E aí eu entendi uma coisa em 2016. Ou eu prego o que eu vivo, ou Deus vai me levar a viver o que estou pregando. E a igreja de Jesus na terra está vivendo o que ela pregou por muito tempo. Por muito tempo. Estamos passando pelo que estamos passando, com o Covid, com a perseguição, com a esquerda querendo entrar de novo aí no poder, com o comunismo querendo acabar com a igreja, porque nós pregamos por muito tempo uma verdade que nós não vamos conseguir viver. Nós não vamos conseguir viver. Aí tem um provérbio chinês que para mim é muito forte, e para mim é quase como uma profecia. Tempos difíceis preparam homens fortes. Homens fortes trazem tempos fáceis, e tempos fáceis trazem homens fracos. E me desculpa, nós estamos com uma geração profética muito fraca, porque nós tivemos um tempo muito fácil dentro da igreja. Estava muito fácil evangelizar, estava muito fácil abrir igreja, estava muito fácil pregar, estava muito fácil fazer muita coisa. E hoje nós estamos cheios de profetas fracos. E Deus está querendo trazer uma geração de profetas firmes novamente. De profetas de punho cerrado. Profetas que saibam o que estão fazendo, guerreiros. Profetas que não têm medo da guerra. Jeremias não teve medo de falar o que ele precisava falar para o rei. Isaías não teve medo de falar o que ele precisava falar para o rei. Daniel não teve medo de falar o que precisava falar para Nabucodonosor.
José não teve medo de falar o que precisava falar para o faraó. Nós precisamos ter novamente homens que não tenham medo de falar. E o problema é que nós estamos cheios de... Desculpa, nós estamos uma igreja Nutella. Profetas Nutella. Que acham que tem um talite, um kippah e um shofar. Agora eu sou um profeta de Deus. Mas quando precisa falar a verdade, não fala. É isso aí. Ó, você falou uma coisa aí, e eu falo do profeta Amaro porque ele realmente foi uma referência para mim, sabe? E ele lançou parte da capa dele sobre minha vida, e eu preciso falar. Um pouco antes da sua morte, ele conversando comigo, ele me disse que Deus começou uma reforma no profético no Brasil em 2015 e que essa reforma vai terminar em 2028. Então, nós ainda temos um tempo de imaturidade pela frente, porque Sim. são mais aí pelo menos 6 anos de trabalho de Deus para fortalecer os profetas. A mim mesmo ele disse, ele falou que a minha capa é uma capa de 7 dobras, mas só 2 dobras foram abertas ainda. Então, tem 5 dobrinhas ainda pela frente. Agora, a questão é, antes de nós sermos os grandes profetas que devemos ser, nós precisamos, de fato, nos arrepender dos péssimos profetas que somos, né? E isso que você falou, eu amei ouvir, sobre o profeta, ele viver o que prega e pregar o que vive. O que faz João Batista ter autoridade é porque João Batista não tinha pacto com nada. Eu sempre digo, o nível da sua renúncia define o nível de profeta que você vai ser. Porque o profeta ele não pode ser amarrado com as coisas dessa terra, desse mundo. Então, por que João Batista vivia no deserto? Por que ele comia gafanhoto com mel silvestre? Porque ele não tinha nada, não devia nada para ninguém. Ele vinha do buraco que ele morava lá, escutava a voz do que clama lá no deserto, tinha um portal onde a voz falava, o que clama falava lá no deserto, ele ouvia, vinha, falava, apontava o dedo, batia, consertava, batizava, curava, restaurava e voltava para o seu canto, e ali ele não devia nada para ninguém. O profeta precisa ser desapegado. João Batista era desapegado. Se você é apegado... o que matou João Batista foi o único apego que ele tinha, que era o próprio ministério, né? Quando ele viu que perdeu o ministério, ao invés de seguir Jesus, ele foi querer abrir o ministério profético pregando para o rei, né? Ele quis abrir o ministério profético pregando no palácio do rei. E ali ele perdeu a cabeça, porque ele era apegado ao ministério. Moisés foi outro que perdeu. Moisés perdeu porque ele era apegado, sabe o quê? Ele era apegado ao cajado. Quando Deus falou para Moisés assim, Moisés, dessa vez você vai falar com a rocha. A boca profética. Ele usou o cajado. Ele era pastor, mas Deus estava levantando ele para profeta. Agora você não vai usar mais cajado, você vai falar. Você vai usar a boca profética. E ele, não, Senhor, bateu com o cajado na rocha, ele era apegado ao ministério antigo dele. Então, o profeta que é apegado, ele perde o destino. Faz sentido para ti? Faz sentido, com certeza. Porque tem muita gente dando mais honra ao seu ministério que ao próprio Deus. O meu ministério depende dele. E aí vem, né, Efésios capítulo 4, vai falar sobre os dons ministeriais. Que eu divido, até eu vou deixar aqui, vou fazer meu merchan, tá? Semana que vem eu vou estar fazendo um aulão. Vou estar fazendo um aulão no YouTube. Quem estiver aí assistindo, quiser assistir lá no meu YouTube, eu vou fazer um aulão sobre chamado. Reposicionamento do chamado. Eu vou dar uma aula introdutória sobre isso. E depois eu vou fazer um seminário online para um grupo fechado, para uma classe, sobre chamado. Nós vamos fazer no Meet, onde você vai poder tirar suas dúvidas. E vamos falar ali sobre tempo, sobre processo, sobre todo aquilo que precisa para você alcançar o seu chamado. E é interessante porque os dons foram liberados por Jesus. Yes. O chamado do profeta é liberado por Cristo. E é interessante que eu divido sobre dons no espírito, dons na alma e dons na carne. Te digo como. Romanos capítulo 12 vai falar sobre o dom de serviço, é o dom da carne.
E ali tem o serviço profético. E aí o serviço profético, já estou dando aqui mais ou menos uma ganjinha do meu curso, da minha escola profética. Tá dando spoiler. Estou dando spoiler. O serviço profético é aquele que, quando olha para um problema, não diz, assim diz o Senhor, diz assim, vai dar certo. Isso é serviço profético, é o cara que tem uma identidade de dizer, vai dar certo, Deus está contigo, vai firme. Isso é serviço profético. Está lá em Romanos capítulo 12. Dons, tá? Ele vai dizer assim, ó, o título ainda está assim, ó, como servir por meio dos dons. E esse é o dom da carne, é o meu serviço. E ali tem todos os outros serviços. Tem o serviço, ele vai dizer assim, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. E não é profetizar o que Deus está falando, é profetizar, vai dar certo. Permaneça firme. São palavras proféticas de direcionamento. Não direcionamento profético aonde a pessoa precisa chegar, mas direcionamento no sentido de que eu faço a pessoa acreditar e a pessoa ter fé. Por isso que ele vai dizer assim, mediante a sua fé, a porção da sua fé. Isso é dom de serviço, isso qualquer um pode ter. Qualquer pastor, apóstolo, evangelista, mestre, e o profeta, ele pode ter um serviço profético. E isso eu posso buscar, esse serviço profético. Aí depois eu vou ter o dom de espírito, que está lá em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, e 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer que ali é um dom espiritual, dado pelo Espírito. Isso é um dom espiritual. Então, ele vai dizer depois, no último versículo, no 34, se alguém tiver... calma aí, 1 Coríntios capítulo 12. Ele vai dizer no verso 31, ele vai dizer assim, ó, contudo, buscar com zelo os melhores dons. Então, é o dom da profecia, o dom da revelação. Qualquer um pode ter o dom da revelação, o dom da profecia. Ele diz, buscai. É uma coisa que eu busco no Espírito. É quando eu me edifico, quando eu quero buscar isso. Eu posso buscar isso na minha vida. Agora existe Efésios capítulo 4. E Efésios 4 ele vai falar sobre os dons da unidade da igreja. O apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre. São 5 ministérios, os 5 dons, que aí a gente costuma dizer que são os homens dons. É o dom que nasce em você. Você nasce para isso. Você nasce para isso. É vocatel. Ou seja, é a vocação de Deus na sua vida, através da liberação de Cristo para nós. E aí, ter o dom ministerial ou o chamado profeta, ninguém que é pastor, que nasce pastor, se torna profeta. Ele pode se tornar um pastor profético. Ele pode se tornar um pastor profético. Mas ele não se torna um profeta. Não tem como uma pessoa perguntou, eu posso receber o dom profético, eu posso receber o ministério profético por imposição de mãos? Não, querido, você não pode. Não pode. Para mim, bem claro, ninguém vai receber o dom profético ou ser profeta por uma imposição de mãos. Isso é algo que nasce dentro de você. E tem muito profeta, muito pastor querendo ser profeta, muito mestre querendo ser profeta, muito evangelista querendo ser profeta e muito profeta querendo não ser profeta. Você está entendendo? Então nós estamos aí, eu falei que nós estamos vivendo um Frankenstein gospel. Você sabe o que é o Frankenstein gospel? São várias partes de vários corpos montados e nós estamos todos desengonçados. A igreja está assim, ó. Cheio de necromancia. Sim, agora, toda necrosada. Você falou aí sobre... Engraçado, me veio uma coisa interessante na cabeça aqui, mas quando você falou do Frankenstein, eu visualizei a cena e perdi o que estava na minha cabeça. Você estava falando sobre a pessoa nascer profeta, né? Assim, tem muita gente, pessoal, que nasce... Eu acho que eu falo sobre isso no meu livro Mundo Espiritual, não estou lembrado, mas tem muita gente que nasce profeta. Olha o que eu vou falar. E essa pessoa, quando criança, ela já começa a ter algumas experiências espirituais. Então, sim, ela tem uma visão, ela tem uma revelação. Com 8 anos de idade, com 9 anos. Aí ela chama a mãe, e a mãe, às vezes, não é crente. E ela fala, mãe, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. E a mãe chega para a amiga e fala assim, amiga, minha filha está vendo coisa. E a amiga fala assim, amiga, você tem que levar a tua filha no terreiro, porque ela é médium. Ela tem que ser desenvolvida.
aí leva a menina para o espiritismo ou para Umbanda, muitas vezes, e ali ela é desenvolvida e ela passa uma vida inteira nas trevas com o dom profético, usando sem saber da maneira errada, porque a escola de profetas que colocaram ela é outra, né? Sim. Ó, uma pessoa colocando aqui, ó, eita, passei por isso. Até um dia que ela conhece Jesus, ela pensa, opa, eu estou no lugar errado. Aí ela vai para a igreja, passa por uma libertação e já começa a operar nos dons proféticos. Ou pior, se fecha. Ou se fecha, se trava. Ou Pode se acontecer também. Pode acontecer também. Ou Pode pode ser tanto de um acontecer da lado do pessoa outro. não ser totalmente liberta e na igreja ela ficar como profeta de Baal sem saber. Aí pode começar a trazer um espírito de Lilith, Olha pode só, começar a trazer um espírito de Jezabel. Lembrando que Jezabel não é um espírito feminino, é um espírito de domínio, que usa da profecia para dominar pessoas. E isso acontece muito. Isso acontece muito. Né? Gente, Existem as 14 características do espírito de Jezabel que um profeta precisa reconhecer. Se eu fosse você, eu lia... Temos que fazer uma live sobre isso, Christopher. Só sobre isso. Jezabel. Sobre desmascarando o espírito de Jezabel. Ó, olha, precisamos. Isso, gente, é uma live forte. Vai dar 1 hora de live aqui. Eu gosto de fazer a live no máximo 1 hora, porque eu conheço a minha audiência, né? E essa live vai ficar salva no nosso canal do YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Eu vou fazer um aviso aqui. Logo depois o profeta vai fazer as considerações dele e nós vamos encerrar. Mas prestem atenção, pelo amor de Deus, gente. Dia 12 de fevereiro de 2022, nós teremos a escola profética que eu organizo todo ano, que é o Prophetic Day, uma escola poderosa de ativação profética, que ela é presencial e online. Então, é dia 12 de fevereiro, vai estar comigo a profeta Mara, de Salvador, está assistindo a live aqui. Uma mulher, a profeta Mara, ela é um alto nível de profecia, de revelação. E a Nelma Aragon, quem conhece a Nelma, que trabalha com as espadas, vai estar comigo também. Então, se você quiser participar presencial, vai ser em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, é apenas R$100. Eu ainda tenho 40 vagas. R$100. Agora, se você não quiser viajar para Nova Iguaçu, você pode, pelos mesmos R$100, fazer o pagamento para assistir online. Então, como é que você descobre o meu contato? É só salvar, entrar aqui no meu Instagram depois da live, Ministério Ricardo Ribeiro, e na descrição tem o meu WhatsApp. Você fala direto comigo, faz o Pix, ganha o link para poder assistir online, ou você pode assistir presencial, mas é uma mega escola profética, tá bom? Então, eu queria fazer esse anúncio para vocês. Também dizer que segunda-feira, no meu canal do YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro, vamos começar uma série de várias lives sobre as características do profeta. Profeta Christopher, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você tem muito mais de conteúdo para falar, porque é muita revelação e vamos fazer muita live juntos, se você quiser. Amém. Mas dá suas considerações finais aí, meu amigo, em nome de Jesus. Amém. Só vou falar ali que alguém perguntou, que eu não dei o nome do livro. O livro é de John Paul Jackson, Desmascarando o Espírito de Jezabel. Mas eu vou fazer uma live. A hora que a gente puder fazer, eu quero fazer uma live. Eu acho que é importante a gente fazer isso, porque uma das características é a gente conseguir identificar o Espírito de Jezabel. Sim. E a gente falar rapidamente sobre as 14 características que ele traz ali. Fazer um resumo. Eu tenho esse resumo pronto. Sem dúvida. Então, minhas considerações finais para você que está nos assistindo. Cuide com quem diz, é isso que te digo. Cuide. Olhe para a vida do profeta. Vê se ele tem uma vida no altar. Olhe para a vida dele. Se ele tem uma vida no altar. Se ele é um homem que tem conhecimento da palavra. Porque não adianta você falar, é isso que te digo, se não tiver a palavra. Porque o Espírito Santo de Deus jamais vai ser contra a palavra. Já vi profeta dando profecia de casamento para 2 meninos. Porque o cara tinha cabelo comprido e dizia, vocês, casal aí, Deus vai dizer que vocês são um casal. Eu já vi disso. Não cheguei a ver pessoalmente, mas o rapaz aqui da igreja falou que isso aconteceu com ele. Que um profeta falou isso. Já vi profeta dizendo, se separa dessa mulher aí, porque não era a mulher que Deus tinha para você. Então, a primeira característica aí que você precisa entender, a identificação profética, um profeta nunca vai profetizar algo fora da palavra. Nunca. O profeta ele precisa caminhar pela palavra. Eu acho que essa é a maior consideração que tem. Ele tem que ter conhecimento disso aqui.
Isso aqui tem que não estar na mesa, tem que estar aqui, ó, no coração. Amém. Amém? Amém, meu lindo. É contigo. Faz o encerramento à vontade. Amém. Vamos orar então aí pela galera, né? Tem muita gente que ele pediu no início, ora por mim, estou precisando de oração. Eu vou falar uma coisa que eu falei hoje para uma pessoa. Jesus nunca orou por cura. Já parou para pensar nisso? Jesus não orava por cura, ele olhava para o enfermo e dizia assim, levanta-te e anda. Veja, ouça. Ele não orava, ele apenas declarava, ele dava uma palavra. Aconteça. Então, Deus falou para mim não orar por vocês no final dessa live, mas eu quero entregar uma palavra para vocês no final dessa live. Se você está enfermo, seja curado agora, em nome de Jesus. Se você está com dores na perna, dor na perna, saia. Se você está com um problema de audição, volte a ouvir. Se você está com um problema de visão, volte a enxergar. Se você está com um problema de respiração, volte a respirar. Se você está com dor, saia em nome de Jesus. Se você está paraplégico, você está paralisado, volte a andar. Levanta-te e anda. Eu tenho uma palavra, uma profecia para você. Se você está falido, eu te digo, em nome de Jesus Cristo, sai agora desse lugar de desmotivação e segunda-feira, volte a trabalhar e Deus vai te dar o sustento que você precisa no seu trabalho. Saia desse lugar. Saia desse lugar de conformismo. Não esteja conformado com a vida que você está vivendo. Deus não te chamou para ser miserável. Deus te chamou para ter nobreza. Você é nobre, você é filho do rei, você é príncipe. E como nobre, você tem direito à herança, você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Então saia desse lugar que você entrou, aceitando a pobreza. Não aceite a pobreza na sua vida. Você não foi chamado para ser pobre. Não aceite a quebra da sua empresa. Seja um profeta dentro da sua empresa. Chega segunda-feira na empresa assim, vai ser o mês que eu mais vou vender. Vai ser o mês que eu mais vou produzir. Profetize. Profetize, filho do homem. Joel capítulo 2, verso 28. Que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne. E os filhos e as filhas profetizarão. Diz a palavra do Senhor. E hoje nós somos filhos e filhas. Romanos capítulo 8, verso 15. Vós não tendes mais um espírito de escravos. Vós tendes um espírito de adoção de filhos. Então, se você é filho, profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Profetiza sobre a sua casa. Profetiza sobre as suas finanças. Profetiza sobre a sua saúde. Profetiza sobre a sua igreja. Profetize sobre a sua nação. Profetize sobre seus filhos. Profetize sobre seu cônjuge. Profetize. 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 Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, gente. Então, mais uma vez, minha gratidão ao profeta. Vamos fazer outras lives, se Deus permitir, vai ser uma bênção. E amém. Bom final de Shabat a todos. Deus abençoe. Shalom. Deus abençoe. Tchau, tchau. Shalom.